Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga absoluta aqui no canal. A DC publicou a última edição da primeira saga de Absolute Batman. E no vídeo de hoje a gente vai compilar todas essas edições, inclusive o final. Essa primeira saga é intitulada O Zoológico e revela o passado de Bruce Wayne do universo Absolute, o que o levou a ser Batman enquanto enfrenta o seu primeiro grande adversário, o Máscara Negra. A saga é escrita pelo Scott Snyder e ilustrada por Nick Dracota. Eu separei cada edição por capítulos aqui embaixo no canal. Se você quer pular direto para a última edição, tem a marcação de tempo aqui no YouTube. Beleza? Dito isso, bora começar essa saga. Capítulo 1. O Batman Absolute. A edição começa no passado, com o jovem Bruce Wayne num passeio no zoológico. Lá, uma atração de um morcego desperta sua atenção. No presente, acompanhamos a narração de um motoqueiro misterioso. Ele revela que voltou para Gotham após um longo tempo e que a cidade havia mudado muito na sua ausência. Mas não, esse daí não é o Batman, e sim o Alfred. Ele tem um bunker secreto lotado de armas. O Alfred manda uma mensagem para sua filha Julia, querendo vê-la. Ele é uma espécie de agente secreto, e a sua próxima missão é em Gotham. Uma voz misteriosa ordena que ele fique de olho numa gangue perigosa, chamada de Animais Festeiros. E que também há um outro player na cidade. E aí fica esse mistério de quem que é essa outra pessoa que ele precisa ficar de olho, mas a gente já sabe que é o Batman. Ao receber a sua missão, o Alfred sai do bunker e, para o seu desespero, aquela sua supermoto havia sido roubada. E agora sim, vamos para o morcegão. Numa academia de boxe, o Bruce mostra toda a sua força e explosão em meio ao flashback do zoológico. O pai do Bruce, Thomas, estava com ele na excursão e também era professor. Dá pra ver que esse trauma ainda dói no jovem, tanto que ele chega a destruir o saco de areia com tanto soco. O Bruce pede desculpas pro dono da academia, Waylon Jones, o Killer Croc, que aqui nesse universo só gosta de répteis e não é um deles. Nesse universo, Croc, Selina Kyle, Pinguim, Harvey Dent e Charada são todos amigos de infância de Bruce. Olha só, eu confesso que já não gostei muito disso. Todo mundo já conheceu o Bruce Wayne, né? Que mundo pequeno. Mas é uma Elseworld, né? Elseworld é pra ser realmente uma coisa completamente diferente. Vamos ver o que eles vão fazer. Waylon fica perguntando por que o Bruce tá tão recluso. E ele menciona uma reunião que vai ter na prefeitura sobre aquela gangue perigosa. Então, acompanhamos Roman, o Máscara Negra, que parece ser o líder desse grupo. Ele está se reunindo com Sal Maroni e Carmine Falcone. Os dois mafiosos estranham seus hábitos e querem negociar com Roman. Mas este começa a apresentar a sua coleção de rostos famosos que ele possui. E quais serão as novas adições? O Sal Maroni e o Carmine são despachados por esses capangas usando máscaras bizarras. Os noticiários depois falam de mais ataques brutais da gangue, e que o prefeito da cidade, Jim Gordon, está convocando aquela assembleia emergencial. É isso mesmo, o nosso Gordon é o prefeito da cidade. E praticamente a população inteira de Gotham está culpando o Gordon pelo que está acontecendo, esse caos na cidade por causa dessa guerra de gangues. E dos terraços, do topo da cidade, quando começa a anoitecer, Batman observa tudo. E na Assembleia, o clima está esquentando, porque o Jim não consegue dar as respostas que o povo quer. Do lado de fora, o Alfred vê de uma boa distância a gangue do Máscara Negra se preparando para invadir a prefeitura. As pessoas querem uma resposta para o aumento da criminalidade. E culpam também os policiais pelo que está acontecendo, o que deixa o Bullock um pouco irritado. Até que a gangue invade o local e já de cara mira no prefeito Gordon. Eles atingem o Jim, que chama a atenção deles e inclusive grita pela sua filha Bárbara, que nesse universo é uma policial. Quando esses três da gangue começam a contar vantagem, algo agarra e some com eles. A Bárbara vai olhar o que aconteceu e o Batman aparece para ela e fala para não abrir mais nenhuma porta. E finalmente o Batman desse universo dando as caras. E quem percebe isso é o Alfred. O herói desce se protegendo com a sua capa dos tiros,
E o grande detalhe, além da aparência gigante desse Batman, é que ele usa a sua capa como arma. Ele a usa para arremessar os capangas e, inclusive, saltar com ela. E quem fica assistindo tudo é o Alfred de longe. Ele avalia os estilos de luta do Batman, enquanto este vai derrubando vários membros da gangue nessa escada. Inclusive, as orelhas da máscara servem como arma também. E o mais impressionante, nenhuma fatalidade. E claro, isso tudo segundo o Alfred, né? Mas dá pra confiar na avaliação dele. E eu até queria a opinião de vocês aqui nos comentários sobre essa entrada impactante desse novo Batman. Eu confesso que gostei bastante. Contudo, faltava esse Batman mostrar o seu bate-martelo. Sem nenhuma piadinha com esse nome, tá? O herói bate de frente com um capanga maiorzão e simplesmente arranca a mão dele. Pois é, esse Batman já deu pra ver que é bem mais violento. O Bruce fala do hospital mais próximo, caso ele não queira morrer. E depois solta um gritão, espantando os outros membros da gangue que fogem com medo. Nesse momento, o Alfred aciona um explosivo de dispersão e chega furtivamente atrás do Batman. Com apenas um chute, o morcegão desarma o Alfred e o deixa ali com cara de tacho. No dia seguinte, todos se perguntam a identidade secreta desse Batman. E o Alfred faz o seu dever de casa. E em narração, revela que esse Batman só pode ser Bruce Wayne. E nesse universo, o Bruce tem uma origem completamente diferente. Ele é um gênio prodígio e, quando criança, criou aquele design de origami que lembra um morcego. Só que os seus pais, aqui nesse universo, não são bilionários. Thomas é um professor e a Martha Wayne uma assistente social. Ele cresceu e foi criado no beco do crime. E foi ali, na infância, que ele conheceu os seus grandes amigos, que são aqueles vilões que a gente comentou do universo do Batman. Naquela visita ao zoológico, Thomas Wayne foi assassinado. O seu pai trancou o jovem Bruce e a turma da exibição de morcegos antes de morrer. Após isso, o Alfred comenta que o Bruce poderia ter tido sucesso nos esportes, mas preferiu se dedicar a outras coisas. Ele estudou diversos campos se preparando para algo, e após o jovem voltar para Gotham, ele trabalhou em diversos setores da cidade, elétrico, hídrico, construção. Contudo, Alfred diz que mesmo pessoas tão determinadas possuem um nível de fraqueza, e essa fraqueza é a mãe do Bruce. Isso porque só o Thomas Wayne morreu naquele ataque do zoológico. A mãe do Bruce, Martha Wayne, está viva, e ela inclusive apareceu antes na entrada da prefeitura daquela assembleia. Contudo, Alfred tem o seu código moral, e ele vai atrás somente do Bruce sozinho. É nisso que ele recebe uma mensagem da sua filha Julia, dizendo que não quer nada com ele. A base do Bruce fica no topo desses prédios em construção. O morcego analisa que aquelas máscaras de esqueletos significam mais do que aparentam. É nesse momento que ele percebe alguém chegando. É o Alfred, que aponta a arma diretamente para Bruce. Quando ele pede para o Batman se render, este responde dando um tiro de impacto no Alfred. E depois acelera com a sua moto, pulando desse prédio numa altura descomunal. E essa moto é a moto do Alfred, a mesma que havia sido roubada no início da HQ. Enquanto vemos, nessa página final, o Batman planando e com a lua ao fundo. E o Alfred admite que talvez ele esteja fazendo algo de bom para a cidade. Mas calma que a história ainda não terminou, porque tem um epílogo. Primeiro, tem uma informação que o Alfred tem um alvo antigo e que fica desaparecendo ao redor do mundo. Primeiro, na França, com Henri Ducard, que foi morto em seguida. E depois, a Liga dos Assassinos, com todos mortos. Lembrando que essas pessoas a gente já viu em outros universos sendo os professores mestres do Batman. E por isso que fica esse mistério de que talvez o Batman tenha matado essas pessoas. E depois vemos uma figura ilustre que está se preparando para decolar. E os pilotos do helicóptero dizem que essa pessoa não tem um nome oficial. Até que um deles diz que essa é uma pessoa que nunca ri. E por isso o chamam de Coringa. Capítulo 2, Máscara Negra. A HQ começa com o flashback do pequeno Bruce, chorando pelo seu pai, que tinha acabado de levar um tiro. Ele olha para trás e se assusta com um morcego do zoológico. Então, vários morcegos quebram o vidro de proteção
e vão para cima do Bruce. Com isso, cortamos para o presente, no aquário. Batman está lidando com a gangue do Máscara Negra, o Grupo Animal. Os ataques estão aumentando, e o Batman também está aparecendo cada vez mais. A narração do Alfred destaca que o Batman não está em todos os lugares, mas sempre sabe qual é o ataque mais importante. Enquanto a gente está tendo essa narração aí do Alfred, nós vemos que o Batman então está sendo atacado por vários capangas. E mesmo assim, ele consegue dar conta. Encurralado num canto, o Batman se livra da situação ao quebrar o vidro do aquário com seus espinhos que tem na capa. Ele inverte a situação e fica por cima, com todos os capangas confusos. O Alfred diz que um bom líder sempre planeja tudo e usa o terreno ao seu redor como sua vantagem. Algo que claramente o Batman sabe fazer. O herói então usa uma versão concentrada de vinagre para alterar a água e transformá-la em ácido hidroclórico. Isso funciona e todos os capangas saem fugindo em direção à polícia. O Alfred observa tudo isso pelas câmeras, enquanto o Batman foge pelos esgotos. E o Alfred ele também conseguiu mapear vários locais que o Batman usava de refúgio. E ao colocar todos esses lugares que ele foi mapeando no mapa, ele toma aí um susto. Os lugares formam o desenho de um morcego. É o preparo, meus amigos, é o preparo. O Alfred continua o monitoramento e revela que existe um rumor que o Bruce se encontra com um grupo de resistência chamado Capuz Vermelho, mas isso é um mero rumor. A cada 3 semanas, ele vai até Blackgate para se encontrar com o Joe Chill. Ninguém sabe o que os dois conversam nesse período. Os chefes de Alfred pedem para ele largar a proteção do morcego, mesmo relutante porque acha que o Bruce está ajudando. O Alfred remove as proteções e o grupo dos senhores descobre a localização da Batcaverna, no topo de um prédio em construção. Mas eles caem numa armadilha. Uma explosão acontece, e os capangas fogem, e o Alfred percebe que o Batman está um passo à frente de todo mundo. E a parte mais insana desse momento é que as chamas formam a máscara do Batman, como se realmente ele estivesse observando tudo aquilo. Nos noticiários, o povo comenta que está a favor do Batman. O ex-prefeito Hamilton Hill está concorrendo nas eleições, porque ele não aguenta mais a situação caótica que Gotham se encontra. No hospital, o atual prefeito, James Gordon, assiste ao noticiário preocupado. Bullock comenta sobre como eles precisam pegar o Batman e que precisam de mais poder de fogo. A Bárbara Gordon fica confusa, porque eles deveriam estar atrás da gangue do Máscara Negra, mas o Bullock só quer saber do Batman. A policial lembra que o morcego salvou a sua vida, e o Bullock se recusa a aceitar que o morcego está do lado deles. Então, uma pessoa entra no quarto. É a Martha Wayne, preocupada com a saúde do Gordon. Os policiais recebem uma ligação sobre um ataque da gangue do Máscara Negra e saem dali. E é revelado então que a Martha e o Gordon, eles são amigos desde o tempo que o Thomas era vivo. O Gordon comenta sobre como a sua geração não conseguiu melhorar o mundo. E a Martha se mantém otimista, que uma nova geração vai ter que ser ainda mais louca para resolver tudo. É uma fala que faz o Gordon lembrar do Thomas. A mãe do Bruce diz que sente muito a falta dele. O prefeito fala que um aliado da base pediu demissão e que a reeleição é um sonho distante. O Gordon então fala que lembra todos os dias do Bruce. E com isso temos um flashback do momento que o Gordon encontrou o Bruce rodeado de morcegos. O Gordon não o viu, mas escutou um grito do jovem Bruce, e assim pôde ajudá-lo. E é nesse momento aqui da conversa que a Martha começa a falar mais sobre a infância do Bruce, logo após esse incidente, da morte do Thomas e que ele foi encontrado com os morcegos. Ele era um garoto normal, que falava sobre tudo, mas depois ele passou a se fechar no seu quarto, quase como se a sua mãe não o reconhecesse. Ele dispensava até os seus amigos. Bruce queria ficar sozinho. Ele fala isso enquanto olha para a fita do primeiro lugar que ele ganhou. Irritado, o menino joga a fita pela janela. Voltamos para os dias atuais. O Bruce aparece para jogar pôquer com seus amigos de infância. E cada um deles possui um apelido de vilão do Batman, como Duas Caras, Pinguim e Charada. Mas a referência não fica só nos nomes ali, nos apelidos. Esses amigos do Bruce também têm a personalidade que a gente atribui a esses vilões do Batman. O Charada diz estar preocupado que uma de suas amigas não vem aparecendo pro pôquer. O Croc diz que ela está no Cairo, viajando. Enquanto os amigos estão ali apostando, o Batman usa o resto do capacete dos capangas do Máscara Negra. Todos ficam confusos como o Bruce tem isso, mas ele despista dizendo que encontrou por aí. Galera, como a gente sabe, né, o Batman aqui nesse universo não tem muita grana. Então ele tá usando esses itens valiosos aí, raros, para poder cobrir as apostas deles aqui no jogo de pôquer. E também fica claro então que nenhum dos amigos deles sabe que ele é de fato o Batman. É revelado que esses capacetes não são caveiras de animais, e sim um equipamento de alta tecnologia. Foi assim que o Batman descobriu alguns dos ataques da gangue nas últimas semanas. O Charada, que é um grande geek de tecnologia, fica impressionado com o que vê e fala pro Bruce que vai dar uma olhada nesse equipamento.
Na sequência, o Bruce fala com o Pinguim, que revela uma informação importante sobre o Máscara Negra. Depois, ele conversa com Harvey Dent para saber a sua opinião política sobre a gangue. O advogado que fala que isso talvez não tenha tanto a ver com poder, e sim por dinheiro. O Bruce revela sua última carta, que é um Coringa, e todos falam que não jogam com essa carta ali. E isso foi talvez aí um grande foreshadowing pro Coringa que vai aparecer nesse universo aqui. Com certeza vai ter. Talvez o Bruce conheça esse Coringa aí desde a infância, talvez algum amigo perdido. Mais tarde vemos o Batman invadir o escritório do candidato a prefeito Hamilton Hill. Isso porque ele está seguindo uma pista do Harvey Dent, de que o Hill está arrecadando muito dinheiro das últimas semanas para sua campanha. Ninguém sabe quem está doando tanto dinheiro assim para ele. Ao invadir o local, o Batman arruma a capa desse jeito que fica muito maneiro. Ele hackeia o computador principal e descobre uma pasta estranha chamada ArcM. Contudo, nesse momento, o Máscara Negra aparece no painel da televisão e diz que está honrado em finalmente conhecer o Batman. De imediato, ele oferece um acordo para o Batman, desde que o herói sobreviva à emboscada que ele criou. Isso porque ele denunciou a localização do Batman para a polícia e a sua gangue está lá, dentro com bazucas. O Batman imediatamente começa a fugir pelo vão do elevador. É nisso que ele encontra o Alfred, que imediatamente puxa assunto sobre a gangue do Máscara Negra. Ele propõe uma parceria entre os dois, e o Batman dá a ele 30 segundos para se explicar. O Alfred fala que primeiro eles precisam sair dali com um carro, e pergunta se o morcego tem um. O Batman apenas responde que eles já estão dentro do carro. E é nisso que um grande Batmóvel sai do prédio, passando por cima das viaturas da polícia. E nesse momento épico aqui do Batmóvel, a história corta para um flashback. Exatamente naquele momento em que o pequeno Bruce pegou aquela medalha de primeiro colocado e jogou ela longe. Uma voz pergunta se ele perdeu algo, e quando o Bruce olha, vê a Selina Kyle com um capuz de gato segurando a sua medalha. E aqui termina essa segunda edição de Absolute Batman. Capítulo 3, A Proposta. A edição começa com um flashback do jovem Bruce e a sua amiga Selina. Os dois pulam entre os prédios da cidade, o que é algo bem perigoso. Ela roubou a medalha do Bruce na última edição, e agora o Bruce a quer de volta. Mas a Selina está fazendo tudo isso para ajudar o jovem garoto em seu luto. Ela não tem medo de altura e simplesmente atravessa um fio que liga dois prédios. A Selina diz que o segredo é ter olhos de gato e não olhar para baixo. O Bruce, coitado, até tenta atravessar, mas acaba caindo. Por sorte, sua amiga o segura e evita uma queda que seria mortal. Então, temos uma página dupla que mostra o Bruce sendo resgatado pelo Gordon em outro flashback envolvendo o zoológico. E isso daí foi logo depois que o Gordon encontrou o Bruce ao lado dos morcegos. E até por isso que ele tá correndo com o garoto para levar para o hospital. Voltando para o presente, o Alfred, que está a bordo do Batmóvel, fica chocado com o nível de atenção que o Batman gosta de trazer. Ele até diz que odeia o Batman por isso. Até porque ele é agente secreto e gosta de fazer tudo na surdina. O Batman grita para o Alfred passar as informações que ele tinha prometido, e que ele só tem 30 segundos para fazer isso. Lembrando que na edição número 2, o Alfred tinha sugerido para ele fazer uma parceria com o Batman. E para conseguir conquistar essa amizade com o morcego, o Alfred revelou que tem informações sobre essa quadrilha envolvendo o Máscara Negra. É nesse momento que a gangue do Máscara Negra segue eles. Enquanto os bandidos atacam, o Alfred fala que rumores apontam para um tal de Máscara Negra. Ele comanda um grupo secreto de paramilitares que são contratados pelas pessoas mais poderosas do planeta. E quem deve ser o líder dessa organização é o Roman Sionis. Vemos que essa gangue não tá de brincadeira e até usa bazucas para atacar o herói, e que desvia lindamente com o Batmóvel. O Alfred diz que eles vão ser mortos e que precisam abandonar o veículo, algo que o Batman encara como insulto. Ele aciona uma função do Batmóvel que faz todo o veículo tremer. E com isso, o veículo muda de estrutura, se aproximando a um carro de corrida. E ao ver essa transformação, o Alfred até diz que agora gosta do Batman, fazendo esse paralelo muito engraçado porque minutos antes ele tinha dito que odiava o Batman. O Batman lembra que o Alfred tem 20 segundos para falar o que sabe, só que o problema é que ele ainda está sob forte fogo da gangue. O agente secreto fala que pode ajudar o morcego, e nisso entra numa cabine dentro do Batmóvel que está equipada com armamento pesado.
E o Alfred atira sem dó na gangue. E é importante destacar que, apesar dessa arma ser de artilharia pesada, ela está equipada com batirangues elétricos. Ou seja, ela não é letal. Batman mantendo a regra de não matar até mesmo com equipamento de guerra. E outra coisa é que esse Batmóvel tá muito irado, gente. Era um tanque gigante, depois essa transformação virou meio que um Fórmula 1 gigante. E também tem uma cabine com artilharia pesada estilo Millennium Falcon. Demais! Com esses tiros não letais, eles despistam grande parte dos capangas. E finalmente o Alfred sugere o plano. O Sionis é muito poderoso, mas se o Batman concordar em encontrá-lo, suas defesas não estarão tão altas, já que o vilão, na edição anterior, tentou comprar a moral do herói para trabalhar com ele. Enquanto isso, o Batman esmaga esse outro carro de capanga com uma bola gigante de peso. A ideia do Alfred é do Batman fazer o acordo com Máscara Negra, com ele diminuindo os ataques à cidade. Isso porque o Alfred suspeita que o Máscara Negra esteja quase terminando seus assuntos em Gotham City. E esse acordo poderia fazer com que o Batman saísse como o herói que expulsou o Máscara Negra. Sabe, com o Batman resolvendo o problema de forma diplomática. Mas o morcego não parece gostar muito disso, já que iria deixar o Máscara Negra fugir. Só que aí que tá. O plano do Alfred é de capturar o Máscara Negra, eventualmente após ele sair da cidade, e usar os seus contatos. É tudo que o Alfred precisa para prendê-lo. E com isso, todos irão ganhar. E o Alfred aqui até coloca um argumento bom. Tanto é que o Bruce escuta o Alfred e não tá mais fazendo aquela contagem regressiva. A perseguição continua. E dessa vez, o Batmóvel parece que está sem opções, encurralado por várias viaturas da polícia. Dentro do veículo, o Batman pede calmamente para o Alfred puxar uma alavanca que está na cabine do agente. E isso era de um assento ejetor, que lança o Alfred para um lago próximo. É então que, gente, o Batmóvel se fecha e se atira no lago também. E eu não tô mentindo, mas o carro continua funcionando no fundo do lago. E o Batman escapa por um túnel. E aqui o Batman baixou a carta do 007. Lembra daquele veículo do bonde que entrava debaixo da água? A mesma coisa. Batmóvel submarino. Senhoras e senhores, isso é demais. E com isso, voltamos pro flashback do garoto e da Selina nos telhados de Gotham. A sua amiga diz que não gosta de ser órfã e revela que mais uma vez fugiu de uma família que a adotou. E essa foi a quarta. A Selina tem esse refúgio onde cuida de muitos gatos. E nesse momento, o Bruce sugere se a sua família não poderia adotar a Selina. Mas a garota corta o assunto. Ela, na verdade, quer mostrar algo para o menino. E eles entram por uma porta que os leva até o cinema. E está passando o filme do Zorro. A expressão do Bruce muda rapidamente, que pergunta o que diabos eles estão fazendo ali. E nesse momento, voltamos para o presente. O Bruce vai visitar o seu amigo de infância, Edward Nygma. Na última edição, ele tinha deixado com Ed aquela máscara dos capangas do Máscara Negra para ele analisar. O Ed construiu um robô com inteligência artificial que estava analisando o sistema da máscara. E curiosamente, ele pensa em chamar esse robô de Homem-Charada. Será que esse robô em algum momento vai virar do mal e ser o charada desse universo? Por enquanto não é, e o nome temporário dele é Al. O Bruce conversa com essa inteligência artificial. E ela diz que a máscara tem como funções principais esconder a identidade do seu usuário, conectá-lo a uma rede de transação do mercado negro chamado de moeda negra e informar objetivos e alvos. Há milhares de usuários usando essa máscara ao redor do mundo. E o Batman quer saber uma opção para derrubar essa rede. Só que o Al diz que essa rede é apoiada por um satélite e que isso é impossível para uma pessoa. O Edward Nygma tenta fazer o Bruce esquecer sobre isso, e que é muito perigoso, e até conta uma charada para o Bruce. Contudo, nesse momento, o herói recebe uma ligação do Harvey Dent. O promotor investigou uma empresa a pedido do seu amigo sobre aquele fundo ARC-M, e achou algo curioso. Esse fundo está construindo várias prisões privadas ao redor do mundo. Algo suspeito está acontecendo nesses locais. E para piorar, quem está investindo nessas prisões são empresas farmacêuticas e empresas de genética. Ou seja, não são prisões comuns que realmente estão sendo feitas ali. No iate do Máscara Negra, o candidato a prefeito Hill e o comissário Harvey Bullock se encontram com o vilão. O Roman mostra aqui as suas habilidades de luta, enquanto mostra que está irritado com as inferências do Batman. Ele essencialmente aqui está querendo comprar a lealdade do Harvey, mas ao mesmo tempo paga de pacifista profissional, falando que a sua gangue só cresce e que o Batman é só uma pessoa e que no final
Ele quer ajudar Gotham. O Máscara Negra oferece todo o seu arsenal e armas para a polícia de Gotham, e que ele quer evitar uma guerra. Ah, e todo esse papinho termina com o vilão matando o seu adversário que ele estava lutando. E cada vez mais gostando desse Máscara Negra. Visual, falas, práticas, tá tudo muito imponente. Bom vilão. E também podemos ver que o Bullock, ele é um bom policial, ele quer ser fiel ao Gordon, mas ao mesmo tempo ele é um policial que quer capturar o Batman. E ele se vê colocado nessa situação que ele não tem muita escolha a não ser cooperar com o Máscara Negra. Seguindo as pistas do Harvey Dent sobre aquelas prisões privadas, o Bruce investiga esses locais. O Alfred observa tudo de longe e revela que essas prisões são chamadas de arcas. E tem várias ao redor do mundo, inclusive uma, a Arca M, e que é a maior de todas, e ela está sendo construída justamente em Gotham. E tem esse negócio que arca em inglês é Ark, o que lembra a palavra Arkham. E a gente está falando de uma prisão que se chama Ark. Eu acho que dá para dizer seguramente que estamos vendo o asilo Arkham do universo Absolute. E com isso, voltamos para o flashback. O jovem Bruce tenta fugir do cinema, mas a Selina o segura e o faz lembrar sobre o leão no dia do zoológico. Ela lembra de como que naquele dia o pai do Bruce falou sobre o leão e como que ele foi trazido para o zoológico. Isso porque naquela jaula ele se sentia confortável e não atacava as pessoas. Esse é o ponto da Selina. Ela quer que o Bruce se sinta confortável assistindo o Zorro e assim ele consiga superar o luto. Quando o Bruce iria sair, os seus amigos aparecem e o conforta. Eles ficam do lado do Bruce, trazendo pipoca, doces, e é uma cena muito bonita. E de longe, quem estava ali observando tudo era Martha Wayne, que fica feliz em ver o seu filho sorrindo. Que bela cena essa! E que ideia muito legal de colocar o filme do Zorro nessa origem do Batman Absolute. No presente, a Martha estranha o Bruce aparecer na sua casa pela manhã, e o herói vai direto ao assunto. E sugere à sua mãe que, com toda essa confusão que tá rolando na cidade, talvez seja melhor ela se destacar menos, já que ela faz parte da candidatura do prefeito Gordon. Só que o que ela vai fazer é justamente o inverso. Ela vai assumir como vice do Gordon. O Bruce fica irritado com isso e tenta fazê-la desistir, mas Martha diz que precisa tentar e ajudar a cidade. Ela beija o seu filho e vai embora. O Alfred observa uma certa pessoa chamada Julia na rua. Em narração, ele desabafa dizendo que não pode proteger aqueles que ama e que precisa fazer somente uma coisa para protegê-las: aceitar esse fato. Bem, Julia, nas HQs do Batman, é o nome da filha do Alfred. Então eu imagino que a gente esteja vendo também a filha do Alfred do universo Absolute. Eu acredito aí que nas próximas edições a gente vai ficar sabendo mais envolvendo o passado do Alfred. Depois temos o plano do Rio e do Máscara Negra em ação. Mais ataques violentos dos capangas do Máscara Negra ocorrem por toda a cidade, e sem aparições do Batman. Isso faz o Rio dar um pronunciamento denunciando a gestão do Gordon, e que ele e a polícia tomarão Gotham de volta. Ele ainda cita que amanhã é o aniversário do atentado no zoológico da cidade, e ele propõe pela primeira vez desde o incidente não acender a luz em memória a esse acontecimento. Ele alega que seria um grande desrespeito às vítimas, considerando que nesse momento Gotham está manchada de sangue. E com isso cortamos para o Bruce, que está dentro da área de morcegos do zoológico. O herói está conversando com Máscara Negra, através da comunicação da máscara. O vilão está oferecendo rios de dinheiro e a cooperação do Batman. O Bruce fala que não quer nem ouvir a proposta, e que isso é o suficiente. Ele vai aceitar o acordo. Terminando aqui a HQ. Capítulo 4. A origem do uniforme. A edição começa com um flashback envolvendo o julgamento do Joe Chill, o homem que matou Thomas Wayne. O Bruce comparece ao julgamento e pede a palavra de forma urgente. Podemos ver que o Bruce está chorando, com o rosto cheio de raiva. É então que a HQ corta para um outro período do tempo e mostra 3 bandidos extorquindo dinheiro da dona de uma loja do Beco do Crime. A senhora Nguyen se recusa a pagar por proteção desses bandidos. Obviamente, o criminoso não gosta de escutar isso e joga a senhora do topo do prédio. É então que surge o Batman, que aparece com esse visual bem mais vampiresco. E sim, esse é o Batman do universo absoluto, mas nos seus primeiros dias de atuação. E o que a história vai fazer é um grande desenvolvimento para justificar como que esse Batman mais vampiresco se tornou visualmente o Batman absoluto. Esse Batman com aparência de vampiro realmente finge ser um vampiro,
mordendo as pessoas e tudo mais. O seu grande objetivo aqui é deixar as pessoas com medo. Ele também utiliza garras para atacar brutalmente os mafiosos. Todos ficam apavorados, inclusive as pessoas inocentes com essa figura vampírica. E é nisso que um dos bandidos saca uma arma e atira no morcego, que se protege utilizando a sua capa e depois acaba com o serviço ao golpeá-lo no pescoço. O Batman pega a arma e aponta para ele. Em narração, o Bruce fala que ele escolheu o morcego. E isso desencadeia um outro flashback de quando o pai do Bruce e o Thomas ainda estava vivo. Esse papo de escolher o morcego é uma conversa que ele estava tendo com seu pai. O morcego refere-se a uma competição de engenheiros prodígios, e o Bruce vai desenvolver um projeto envolvendo o morcego. É, na verdade, uma ponte para proteger animais em zonas perigosas, e que é grande e intimidadora, assim como morcegos são. O Thomas fica meio confuso, porque ele não entende por que essa ponte precisa ser intimidadora. Mas o Bruce argumenta que é isso que vai fazer as pessoas se sentirem seguras. Finalmente o pai entende o que ele quis dizer, e deseja boa sorte. E aqui a HQ cria esse paralelo envolvendo a ponte, que precisa ser grande e intimidadora, com esse Batman ano 1 do universo absoluto, que também é intimidador e dá medo nas pessoas na figura de vampiro. E com isso voltamos para o Batman do ano 1. O Bruce ateia fogo no seu traje para não deixar evidências, assim como aquela arma que ele pegou antes. E aqui a HQ está estabelecendo algumas coisas importantes, como o fato do Bruce queimar a arma, porque antes ele pegou a arma e apontou para a pessoa, mas ao deixar bem claro que ele se livrou da arma, fica evidente que esse Batman não quer matar as pessoas. E a outra coisa é que o Bruce joga fora esse uniforme que ele criou com essa coisa mais vampírica, porque ele entende que não funcionou essa abordagem do Batman mais vampírico. Ele acha que toda essa teatralidade não é o suficiente. É aqui que vemos que foi nesse momento que ele começou a malhar pesado e construir o seu traje definitivo. Ao mesmo tempo, ele também está tentando desmantelar um grupo de bandidos que está trazendo armas para Gotham. Ele sabe que a origem dessas armas é da Flórida, e que elas chegam até Gotham através de caminhões e por intermédio dos Marones e dos Falcones. E essas famílias não são meros bandidos. Eles têm acordos com grandes empresas de Gotham, e por isso conseguem furar facilmente os bloqueios policiais. Quando um dos caminhões com essas armas entra na cidade, o Batman segue esse veículo usando um carrinho de controle remoto. Pô, gente, essa parte do carrinho de controle remoto é muito legal. A HQ mostra como se fosse um Batmóvel, e daí no painel seguinte você vê a diferença do tamanho desse carrinho de controle remoto com o caminhão. Simplesmente genial essa parte. O morcego em si aparece em frente ao caminhão, já com um novo uniforme. O motorista tenta passar por cima do herói, mas o Bruce usa o carrinho de controle remoto como uma alavanca e consegue levantar o caminhão e erguê-lo como se estivesse num filme do Nolan. Em narração, o Bruce fala que essa abordagem foi muito melhor do que a do vampiro. E os bandidos ficam confusos sem entender o que aconteceu. E o Batman desce uma senhora surra nesses caras, até eles ficarem estirados no chão. Claro que sem matar ninguém. E, novamente, a HQ volta no tempo e mostra o Bruce trabalhando no projeto daquela ponte. O Thomas fica realmente impressionado com o projeto, especialmente pela inspiração com o morcego. Tentando guiar um pouco o Bruce, o Thomas lembra que na sua infância ele adoraria ter sido cirurgião. Ele conta que o seu pai morreu de um ataque cardíaco na sua frente, e que aquilo foi assustador. Desde então, ele queria ser médico e ajudar as pessoas. E ele quase chegou a entrar na faculdade de medicina. Mas isso foi logo antes da Martha ficar grávida. E foi quando as coisas realmente mudaram. Foi aí que ele decidiu que queria ser professor, porque ele poderia ajudar as crianças a se sentirem seguras e se prepararem para o mundo. O Thomas argumenta que quando ele queria ser médico, cirurgião, era fazer com que outras pessoas não passem o que ele passou. Convenhamos que é uma boa motivação, mas quando ele teve o Bruce, tudo realmente mudou. A sua perspectiva mudou, e ele viu que poderia ajudar as pessoas de uma outra maneira. E que isso, na sua essência, era quem ele era. Essa conversa deixa o Bruce criança reflexivo. E agora a gente volta para aquele momento do tribunal, quando o Bruce iria falar, e ele conta sobre o dia que o seu pai morreu quando eles estavam passeando no zoológico.
e que pro Bruce aquele era o dia mais feliz da vida dele, e que talvez nunca fosse ter um outro dia tão feliz como aquele. A HQ então mostra um Bruce mais velho, que saiu de Gotham para visitar outras cidades dos Estados Unidos, e se conectar com essas pessoas. E enquanto a HQ vai mostrando esses painéis do Bruce visitando cidades dos Estados Unidos, a HQ continua aquela conversa que o Bruce estava tendo com seu pai ainda criança. E ele reflete um pouco sobre como que ele tinha entendido errado o projeto da ponte envolvendo o morcego. E como que a ponte só ser intimidadora porque é inspirada no morcego resolvia só parte do problema. E que ele estava pensando apenas na questão da ponte, ele não estava pensando nas pessoas que iriam usufruir aquela ponte. E é nisso que vemos que o seu eu mais velho fez exatamente isso. A HQ cria esse paralelo que ser o Batman é como a ponte, mas o real propósito do Batman é de ajudar as pessoas. É então que voltamos para o julgamento do Joe Chill, e o Bruce criança fala na lata que ele odeia o Joe Chill e ele não tem a menor intenção de escutá-lo por que ele cometeu aquele crime. E com isso voltamos para o Bruce mais velho fazendo a sua jornada pelos Estados Unidos, e é quando ele se depara com vários morcegos. E é nesse momento que ele tem a epifania de ser o Batman, justamente porque é a figura do morcego que o fez ganhar o concurso, que o levou até o zoológico, onde o seu pai acabou morrendo. Falando ainda sobre a ponte, o Bruce criança diz que ela precisa ser, sim, intimidadora, mas algo adaptável. Enquanto ele fala isso, vemos o Bruce mais velho montando o seu traje definitivo do Batman, e especialmente testando aquela capa. É nisso que o Bruce mostra para o seu pai o projeto final da ponte, que é um design um tanto quanto elegante, misturando um símbolo de morcego, e que essa ponte ela é extremamente adaptável. Então, essencialmente, o projeto da ponte pode ser usado muito mais do que apenas a sua ideia original. É algo que as pessoas podem moldá-lo conforme suas necessidades. E como eu disse, ele tá falando da ponte, mas ao mesmo tempo a HQ tá dizendo que ele tá falando sobre o Batman. E isso meio que vira um discurso meta sobre o próprio significado do Batman. E na própria construção do Scott Snyder de como foi montar o Batman absoluto. E o argumento todo dele é de como que cada pessoa pode ver o Batman de uma maneira diferente. E de como que o Batman se molda a cada pessoa. E eu achei essa parte aqui realmente muito bonita, muito reflexiva sobre o significado do Batman. Porque é verdade, o Batman é esse símbolo que ele consegue se moldar, e é por isso que ele é tão popular, porque cada pessoa consegue ver um pouquinho do que faz o Batman ser especial para ela. E essa metáfora aqui da ponte acabou sendo muito legal justamente para mostrar isso. E de quebra ainda foi um momento de interação muito legal do Bruce com seu pai. Bem, voltamos para o Batman. Ele está observando um evento beneficente com as pessoas mais ricas da cidade. Ele está ali atrás de Randall Powers, um bilionário dono da empresa de caminhões usados pelos Marones. É revelado que depois que o Batman fez aquela batida no caminhão que vimos antes, a notícia de um caminhão cheio de armas circulou por toda Gotham. E o dono desses caminhões, o Randall Powers, teve que se manifestar a respeito. E ele publicamente disse que era a favor da mudança das leis envolvendo esses caminhões. Basicamente, ele disse que queria que as leis fossem mais rígidas para não acontecer isso que aconteceu com o caminhão dele. Só que aqui na festa, o Batman tá escutando esse Powers. E ele tá fazendo lobby para que não tenha novas leis que apertem a regulação dos caminhões. Ou seja, todo aquele papinho do bilionário foi só para enganar as pessoas, para ele aparentar um bom moço que tá querendo ajudar a cidade. O Batman continua escutando outros empresários. E todos eles estão organizando ações que podem prejudicar a cidade que ele tanto ama. O morcego diz que eles se alimentam de Gotham, e que agora só restou os ossos. Eu acho que essa cena é para fazer um pouco de referência àquela cena do Batman 1, quando o Batman invade uma festa do Falcone. Porque ele também diz, né, que os criminosos estão se alimentando de Gotham, e aqui ele diz um negócio parecido para a elite de Gotham, só que sem aparecer, já que tudo isso é feito em narração. No passado, o Bruce criança disse que o seu projeto contemplou até uma pequena serra para escalar paredes, o que ele acha que talvez tenha sido até um pouco de exagero. E o seu pai diz que, nos dias de hoje, até que é bom exagerar. E é nisso que vemos o Batman absoluto, já com seu traje pronto, exagerado como é, e fugindo da polícia, dizendo que a essência do morcego é de desafiar o impossível. Então, na última página, vemos que o Bruce jovem chegou a visitar Joe Chill em Blackgate.
E lembrando que numa edição anterior do Batman Absoluto, a gente viu o Bruce entrar em Blackgate para fazer alguma coisa que tinha ficado em mistério. Isso porque aquela parte foi contada dentro da perspectiva do Alfred. E agora a gente descobre o que acontece quando o Batman visita o Joe Chill. O Bruce confronta o Joe Chill, mas não de um jeito agressivo, e sim de um jeito pacífico, querendo escutar o que o Joe Chill tem a dizer, terminando essa edição. Capítulo 5, Batman humilhado. A edição 5 começa com uma memória do Bruce, logo depois dele ter sido resgatado lá da área dos morcegos, e de quando seu pai foi assassinado. A doutora Leslie Tompkins desse universo está aplicando injeções no garoto. E num tom de brincadeira, ela diz que podem ligar para ela caso o Bruce comece a criar presas. A doutora termina falando que o garoto não deve mais topar com nenhum morcego. E em seguida, temos 2 páginas mostrando o enterro do Thomas. E voltando para o presente, o que tá rolando é que o Batman aceitou a proposta do Máscara Negra, de trabalhar em conjunto e até ganhar uma grana com isso. Só que claro que tudo isso faz parte de um plano do Batman. O Batman dirige a sua moto em direção ao encontro com o Máscara Negra. Podemos ver que diversos capangas já estão de olho no morcego, mas todos deixam ele passar. Em narração, o Alfred acompanha tudo isso e diz que o Batman tá louco que um desses bandidos o ataque. Mas eles são pacientes. E o Alfred realmente não acredita que o Bruce parou a moto no ponto de encontro mesmo. Mas é o que ele faz. O agente, então, recebe uma ligação de seus superiores, porque eles já têm tudo o que precisavam. E o Alfred vai mentir, dizendo que já está saindo de Gotham, mas na verdade fica ali para ver o desfecho desse episódio do Batman. No escritório da campanha do Gordon para prefeito, ele e Martha comentam como as chances do Rio de ganhar as eleições são bem maiores do que a dele. Mesmo assim, Martha tenta animar o Gordon, lembrando-o de quando o conheceu. Foi numa manifestação, onde ele poderia ter prendido a Martha, mas não o fez. Ele demonstrou um ato de bondade, algo raro de se ver em Gotham. Só que o Gordon revela que o verdadeiro motivo dele estar cabisbaixo é em relação às luzes do memorial, onde antes ficava o zoológico, e que elas não serão ligadas esse ano. E isso abala o Gordon, porque tem algo a ver com o funeral do Thomas no passado. E isso nos leva para mais um flashback. O Gordon fala para o Bruce criança que o Thomas era uma pessoa muito corajosa, e que ele tinha encontrado poucas pessoas assim em sua vida. Além disso, Bruce o lembrava de seu pai. O policial também diz que o zoológico será destruído, e que algo no lugar dele será construído, algo muito mais prático. Mas ele também garante ao Bruce que o garoto nunca mais vai precisar olhar para esse lugar novamente. De volta ao presente, Alfred observa o Batman, que está no topo desse prédio. Ele parabeniza o morcego por ter conseguido vencer. Aliás, todos os bandidos ali estão com inveja dele, inclusive o próprio Alfred. O herói está sob a mira de vários atiradores do vilão. E em seguida, um helicóptero com Máscara Negra e seus capangas chega no local. Roman imediatamente pergunta se o Batman recebeu a sua grana, os 200 milhões de dólares. E para nossa surpresa e do vilão, o Batman diz que sim, e que já usou toda essa grana. E agora, galera, vai rolar um momento muito badass. Essa cena do presente vai intercalar com um flashback, com aquela conversa do Bruce com o Gordon. Depois que o Gordon fala aquela informação sobre o zoológico, o Bruce corre até o Gordon e pede para que o mesmo escute. Ele diz para o Gordon que não quer que destruam o zoológico, ou que o tornem algo prático. Ele quer algo lá que todos possam olhar, algo que brilhe, que dê esperança. Já no presente, o vilão pergunta no que o Batman gastou todos aqueles milhões de dólares. Ele precisa saber. E o herói então mostra o que fez. O dinheiro inteiro estava empilhado num outro lugar, formando o símbolo do Batman. Ele aperta um botão e de repente uma luz gigante lá daquele memorial liga. E vemos o símbolo do morcego. Rapaz, que cena foda. O dinheiro realmente não importa pro Batman. E essa cena foi bem impactante. Conectando com o flashback e esse desejo do Bruce de ver aquele lugar sendo um lugar que poderia inspirar as pessoas. O roteirista mandou bem demais aqui. Imediatamente, as notícias da cidade começam a reportar sobre o bate-sinal pairando nos céus da cidade. O Roman fica pé da vida e grita para os seus capangas pegarem o Batman, pois a parceria entre os dois estava cancelada.
o herói vira para o vilão e manda uma frase braba, dizendo que ele não precisa de carros, aviões ou dinheiro. Ele precisa somente do Batman. Bruce começa então a manipular a sua capa em combate e vai acertando vários capangas. Inclusive aquele da primeira edição que lutou contra o Batman e perdeu sua mão. E agora ele também se dá mal se prendendo na capa do Batman. Olha, isso daqui deve ter doído bastante. O Bruce começa a dizer todo o mal que a gangue do Máscara vem causando na cidade, e que eles não se importam com quantas pessoas morram nessa violência deles. E o Batman parece ter tudo sob controle, mas o Máscara Negra não é bobo não. Como resposta, o vilão diz que o grande ponto fraco do Batman é ele não matar pessoas. O Roman então ordena que outros de seus capangas atirem nos seus próprios capangas, o que deixa o Batman confuso, e tendo que ajudar essas pessoas. Contudo, nessa distração, Batman acaba sendo capturado nessas redes de proteção, atiradas por outros capangas. O Máscara Negra chega próximo do Bruce, dizendo que ele poderia ter tudo, mas agora não tem nada. O Batman tenta alcançar o Máscara Negra e até o agarra, mas sofre um contragolpe e tem o seu braço quebrado. Mesmo machucado, Batman revela que conseguiu o que queria. Tudo o que o vilão confessou nessa conversa já está em todas as agências de notícias de Gotham. E vemos que o capacete do Batman estava transmitindo isso. Mesmo assim, o Máscara Negra não parece muito abalado com isso. Pois é, o Batman saiu dessa missão sabendo que talvez não fosse sair vivo dela. Quase como se fosse uma missão suicida só para trazer esperança para Gotham. O Roman pergunta para ele se ele realmente achava que ia conseguir algum resultado mostrando essas provas. E uma das capangas do Roman pega a orelha da máscara do Batman, que vira uma espécie de adaga, e o acerta com a sua própria arma. Enquanto que os dois vilões conversam incrédulos que o Batman é muito ingênuo. Pro Roman, o Batman realmente se acha um herói, de que fazendo tudo isso, queimando dinheiro, fazendo o bate-sinal e expondo a verdade, vai acabar de alguma forma inspirando o Gotham. Ele chega próximo do Bruce e fala que a verdade é que nem o Batman é o personagem principal dali. Bruce é acertado com um lança-chamas, pegando fogo na hora, enquanto o outro capanga pega aquele bate-martelo e acerta o herói com tudo, fazendo-o despencar do prédio. Enquanto que Roman diz que o único herói dessa história é o dinheiro. E aqui esse vilão, que já era um bom vilão, eu acho que se consolida como um ótimo vilão para esse primeiro arco. Nesse primeiro embate, o Máscara Negra pegou o Batman de jeito. O pior foi ver os capangas usando as próprias armas do Batman para bater nele. Batman sobrevive à queda do alto do prédio, graças à sua capa, que vira uma espécie de paraquedas. Exatamente nesse momento, chega a polícia. Mas eles não estão atrás do Roman, e sim do Batman. Eles começam uma caçada atirando com tudo que tem, e o Batman é acertado por uma metralhadora próximo desse estacionamento. A primeira policial a responder e chegar nesse prédio é a Bárbara Gordon. Ela até chega a atropelar o Bruce, que perde a sua máscara no movimento. A Bárbara sai do carro e vê o herói entrando num bueiro para escapar. Ela grita que vai atirar no herói, e o Bruce responde que ela pode fazer isso, mas a jovem hesita e decide deixar o Batman fugir, respondendo no comunicador que não viu o vigilante mascarado. E olha, essa é uma dica que talvez no futuro a gente vai ver alguma coisa envolvendo a Bárbara Gordon se aliar ao Batman. Talvez até virando Batgirl. De volta para o vilão, ele faz uma transmissão para toda a cidade. O Roman começa a contar sobre o seu passado. É revelado que o homem cresceu numa fazenda de porcos e que um de seus trabalhos era de matar porcos mais velhos. Em alguns casos, depois que ele atirava na cabeça desses animais, raramente aparentavam ter espasmos de alegria, de prazer. Davam até uma espécie de sorriso, enquanto a sua vida ia acabando. O vilão conta que depois descobriu que isso acontecia quando se acertava uma área do cérebro relacionada ao prazer. Mas, para isso acontecer, o porco deveria, antes do tiro, relaxar e aceitar o seu destino. E todo esse papo do porco parece um pouco aleatório, mas o Máscara Negra vai justificar muito bem juntando com seus ideais revolucionários. Tudo isso para inflamar a população. Porque, lembrando, ele disse que ia sair da cidade. E fazer essa revolução aqui é para deixar a cidade ainda mais caótica. Roman diz que esses poderosos mataram o mundo há muito tempo atrás. Eles vivem do bem e do melhor, enquanto os pobres têm que se comportar. Tal qual os porquinhos da história dele. Por que não fazer a coisa errada, então? O
O Batman, enquanto isso, está lambendo suas feridas em seu refúgio, quando o Alfred chega ali. O agente tá pistola com o Bruce, porque ele resolveu ir contra o plano deles. Mas o Batman não tá nem aí, ele só quer que o Alfred conserte o seu braço para ele voltar à ativa, já que ele deixou um rastreador no Máscara Negra. Os dois batem boca, e após um momento de silêncio, Alfred vai embora, sem auxiliar o Bruce com seus machucados, e promete nunca mais ajudá-lo. Depois, o discurso do Máscara Negra continua, e fica muito claro o que ele quer fazer. Ele está instigando a população a pegarem armas e fazer o que quiser. Gordon e Martha veem capangas do vilão nas ruas, deixando caixotes lá. Quando os dois se aproximam, veem que tem armas e máscaras de sobra. E sim, conforme o que o vilão fala no discurso, como Batman recusou o seu convite, agora ele está oferecendo o mesmo acordo para toda a cidade fazer parte de seu grupo. A HQ termina com Máscara Negra dizendo: "Bem-vindo à festa, Gotham." E capítulo 6, a batalha final. A notícia sobre as armas é rapidamente espalhada por toda Gotham. Os repórteres pedem para todos manterem a calma e que fiquem em suas casas. No ginásio do Croc, Waylon Jones escuta alguém batendo na porta. É o Bruce Wayne, vestido de Batman e sem a máscara. Ele revela sua identidade ao seu amigo e pede por ajuda. Isso nos leva para um flashback envolvendo os amigos do Bruce. Todos eles estão dormindo no AP do Bruce, só que então, o homem que matou Thomas aparece e dá um tiro em sua mãe. Acontece que isso foi um pesadelo, e o Bruce acorda querendo dormir com a sua mãe. E o detalhe é que a mãe do Bruce estava olhando velhos álbuns de fotografia da família. Nas ruas de Gotham, Gordon e Martha presenciam a grande confusão criada pelo grupo do Máscara Negra. A Martha até coloca a máscara para entender como que esse objeto funciona. Um visor digital mostra que quanto maior for o crime, maior será a recompensa do usuário. A recompensa para matar Gordon é de $1 milhão. Agora, tanto Martha quanto Gordon sabem que estão em risco, mas a mãe do Bruce se recusa a ir embora dali. No metrô da cidade, uma mulher conversa no telefone quando recebe um torpedo de emergência sobre a situação de Gotham. Essa é Julia, a filha do Alfred, que vimos em outras HQs. Nesse momento, diversos criminosos aparecem usando máscaras e atacam Julia antes que ela pudesse pedir por ajuda. E agora voltamos pro Batman. Ele está num avião com o Ozzy, outro de seus amigos que agora sabe da sua identidade. Aliás, todos os seus amigos já sabem disso, com exceção da Selina Kyle. O Bruce alega que não contou nada para protegê-los. O Batman está num avião porque ele deduziu, junto com o Edward, que os servidores do Máscara Negra devem estar no mar, e de fato estão. O herói encontra esse navio do Máscara Negra e pula sem paraquedas. E o herói nessa queda chega com tudo num dos capangas. Ah, boa e velha regra de não matar do Batman. Pode deixar tetraplégico com sequelas pra toda a vida, mas matar não. E como o Batman é um bom cidadão que pensa nas outras pessoas, ele pega um colete salva-vidas e só depois joga esse capanga no mar. Quanta consideração! Um outro capanga aparece e é uma criança que tenta atacar um morcego. Mas o Bruce não tá nem aí pra esse moleque e literalmente chuta ele como se fosse uma bola de futebol. E a criança sai voando. Depois tem a mulher bonitona, que só de ver o Batman desiste de atacá-lo e pula no mar. É claro que o Batman oferece o colete salva-vidas como o bom cidadão que é. Nesse momento, a gente volta para mais um flashback do Bruce. O Bruce, junto com a sua mãe, vê fotos antigas de Thomas. E a Martha lembra que quando o Bruce nasceu, o Thomas ainda tinha uma banda e um cabelo longo. Ainda temos essa foto do Bruce caminhando pela primeira vez. E uma foto com todos os seus amigos juntos, na qual a Martha ama de paixão. Mas o Bruce lembra que essa foto foi tirada pelo seu pai justamente no dia que ele morreu. E a HQ volta para o presente para mostrar o que está acontecendo com a Martha e com o Gordon. Os dois estão tentando impedir que a população pegue as máscaras na caixa deixada pela gangue do Máscara Negra. Um homem fala que tudo que eles querem é pegar alguma coisa para eles antes que o mundo inteiro desmorone. A Martha lembra da transmissão do Batman na televisão e que tudo que o Máscara Negra realmente quer é o caos. Só que um outro capanga diz que tudo que eles querem fazer é jogar, porque foi o que sobrou para caras como eles. É então que os demais capangas com máscaras descobrem o valor da recompensa por matar Martha e Gordon.
Cortamos para um avião particular do Alfred, e vemos que ele resgatou a sua filha e quer tirá-la de Gotham. Pois é, o Alfred resgatou a filha dele, mas a HQ não mostrou como que isso aconteceu. A história já corta para esse momento que eles estão no avião. A Julia não sente que essa é hora de abandonar a sua cidade. A filha até diz que se esse avião sair de Gotham, nunca mais vai considerar o Alfred como seu pai. O Alfred fica um pouco pensativo, mas mesmo assim pede para o capitão decolar o avião. Enquanto isso, Batman finalmente encontra o Máscara Negra no navio, e podemos ver que o morcego tá sem piedade. Só na base da força, ele joga Sionis para dentro do navio, e depois ataca com bolas de boliche. Um segundo golpe quebra o chão e eles caem para o nível abaixo. O Máscara Negra não consegue revidar, e o Batman o pega de jeito, e continua a golpear sem piedade, enquanto grita que ama tudo isso. O vilão revela que tem uma arma com uma fita, e com isso tenta sufocar Bruce. E ao mesmo tempo que o Bruce é sufocado, a HQ fica intercalando painéis com um flashback com a mãe do Bruce. A sua mãe revela que sabia que essa foto era daquele dia do zoológico, e que mesmo assim a ama. Ela conta que quando as coisas estão difíceis, é quando você mais precisa manter a esperança. E o seu pai, Thomas, era exatamente assim. E essa foto provava isso. Especialmente quando se tratava de esperança para o seu filho. No presente, o Máscara Negra diz que mentiu sobre toda aquela história dos porcos da edição anterior. Ele conta que a parte que ele mais gosta quando matava os porcos era quando eles tentavam resistir, tentavam lutar. E a HQ cria esse paralelo porque nesse momento é o Batman tentando lutar contra o Máscara Negra. O grito de dor que os porcos soltam é o que mais dá prazer para os Sionis. O Batman escuta tudo isso e pergunta se esse som da máscara dele é o som que os porcos fazem. E nisso ele mexe na orelha da máscara e ataca brutalmente a Máscara Negra nos seus olhos, que grita desesperado de dor. Eu adoro os limites da regra de não matar, porque aparentemente tá liberado cegar, né? O Bruce pega o vilão e o leva pro lado de fora do navio. Sionis está indignado e promete que seus familiares irão morrer por causa disso. Cansado de escutar essas ameaças, Bruce o joga do navio, claro, com um colete de salva-vidas. Só não pergunta pro Batman como que o Máscara Negra vai conseguir sobreviver cego no meio do mar. Mas assim, ó, eu tô brincando porque realmente a HQ não revela se o Máscara Negra ficou cego ou não com esse golpe. O Bruce então vai até o servidor, enquanto lembra da conversa com a sua mãe pequeno. O maior medo de Bruce é perder a sua mãe. Só que a Martha lembra que até ela um dia irá morrer, assim como ele. No presente, o Batman destrói o servidor e, consequentemente, o navio, e salva sua mãe que estava do outro lado da cidade. Isso porque, quando o servidor é destruído, aquela máscara que dá recompensa para as pessoas matarem deixa de funcionar. E todos aqueles capangas só estavam sendo motivados pelo dinheiro, sem morte. O navio é destruído e o Batman fica à deriva no mar. No flashback, Bruce se recusa a tirar a foto do álbum, entendendo o valor que ela tem. No presente, a Martha dá um soco no bandido e depois abraça Gordon, aliviada que tudo terminou. Só que o mais importante é o diálogo que a Martha tem com o Bruce do passado. Ela diz que tem muito orgulho do Bruce, especialmente pela força de vontade, o jeito que ele consegue pegar a dor e usá-la para superar qualquer obstáculo. É isso que lhe dá esperança para o seu filho. No presente, vemos que o Bruce está inconsciente no mar, mas o Batmóvel aparece. E ele é resgatado pelo Alfred, que voltou pelo seu amigo após o apelo da Julia. Um painel envolvendo o morcego do zoológico finalmente é revelado na sua totalidade. E vemos o texto que morcegos vivem vidas longas. O Alfred diz que irá deixá-lo novinho em folha. E no epílogo dessa saga, vemos um homem com cara de maníaco, que aparenta ser o Coringa desse universo. O seu mordomo informa sobre o que aconteceu com Sionis. E essa pessoa misteriosa pede para eles chamarem o Bane. E aqui termina a primeira saga do Batman Absoluto. Pois é, vai vir o Bane. Também sabemos que vai ter Mr. Freeze pelo Scott Snyder. E aos poucos esse universo vai se desenvolvendo. Essa última edição eu achei que poderia ter mais páginas, porque você sente que eles tiveram que espremer um pouco mais as páginas da HQ para ter mais painéis e mais diálogos. Mas isso não afeta no geral da história, que realmente foi bem legal. Toda essa saga do zoológico foi muito boa, essa é a verdade. Especialmente ali as edições 3, 4 e 5. Foi um belo começo de universo pro Absoluto Batman. Vamos ver as próximas edições. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de comentar, deixar aquele joinha.
E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo da saga Absolute Batman. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.